Olá, meu nome é Clara Magalhães do Vale. Eu sou graduanda em Letras e Licenciatura Português pelo FOP, Universidade Federal de Ouro Preto. Eu vim aqui apresentar minha pesquisa, orientada pela professora Mônica Gama, que teve início em setembro de 2021 e foi finalizada em agosto de 2022. A pesquisa recebeu o título de Memórias e Suas Traições, a encenação da escrita em Nada a Dizer, de Elvira Vinha, e Diário da Queda, de Michel Laube. Nada a Dizer, de Elvira Vinha, e Diário da Queda, de Michel Laube, são amplamente lidos como romances ficcionais. Entretanto, partindo de conceitos como o Pacto Autobiográfico, de Philippe Lejeune, e Narrador Protagonista, de Norman Friedman, é possível compreender ambas as obras como encenações de um gênero secular e originalmente não ficcional, o diário. Os autores tecem habilmente uma escrita de um si inserido no campo da ficção. Uma vez dentro deste universo, visto que se apresentam como exteriores à realidade logo na página de rosto, podemos analisá-los como diários ficcionais, ao levarmos em conta seus conteúdos e materialidades, que frequentemente coincidem com aspectos próprios do gênero diário. No que diz respeito aos temas abordados, podemos compreendê-los como diários devido, principalmente, às crises pessoais que motivam os narradores a construir suas narrativas, bem como ao seu caráter íntimo e confessional, visto que compartilham com quem os lê sentimentos sinceros, memórias e verdades próprias, possivelmente jamais ditas antes de lá serem escritas. Já em relação aos aspectos formais, a identidade do narrador denuncia a ausência de um pacto autobiográfico. Não há coincidência entre autor, narrador e protagonista, coincidência essencial para a concretização dos gêneros autobiográficos, que inclui o próprio diário. Entre as duas instâncias textuais, narrador e personagem, há sim coincidência. Tratam-se da mesma figura, visto que a história narrada gira em torno das trajetórias pessoais dos narradores. Já a coincidência dessas figuras com aquela do autor não é tão evidente, uma vez que, nesse caso específico do diário ficcional, as noções de autor e escritor devem ser levadas em conta. Ao dizer que um autor não é uma pessoa que escreve e publica, inscrito a um só tempo no texto e no extratexto, é a linha de contato entre elas, Lejeune sugere que tomemos o autor do diário como também seu escritor. O autor surge a partir dos traços textuais capazes de distingui-lo de outros autores. Já o escritor é a pessoa empírica, o indivíduo extrínseco ao universo do texto, e que pode ou não, se tratar de um pseudônimo, possuir o nome do autor. Haveria assim o autor real, ou escritor, e o autor fictício, o autor do diário. Ao tratarmos de diário, não há necessidade de tal distinção. Já no diário ficcional, o autor real é aquele responsável pela criação da figura que se diz autora, isto é, o autor real compõe um autor fictício que possui consciência de seu papel de autor. Ainda no que se refere à materialidade do texto, o ponto de vista do narrador é fundamental para que possamos analisar as obras como diários ficcionais, visto que é por meio de tal instância textual que o leitor tem acesso à história. No caso do diário, o narrador é aquele que Friedman denomina narrador protagonista, isto é, narra em primeira pessoa e possui papel central na narrativa. Esse tipo de narrador é fundamental na caracterização do diário íntimo, e sua presença ajuda a sustentar a leitura das obras como diários ficcionais. Ler Diário da Queda e Nada a Dizer como diários ficcionais funciona de diversas maneiras. Os temas abordados são íntimos e o teor é confessional. Escreve-se em primeiro lugar para si. São textos fragmentados devido às lacunas provocadas pelas traições da memória, única ferramenta usada para a construção dos relatos, o que impede que se tenha uma narrativa que siga um fluxo temporal linear sem qualquer omissão. Percebe-se assim uma tentativa por parte dos autores reais de mimetizar certas formas próprias do diário. A data do momento da escrita e o caráter rotineiro se ausentam completamente em ambas as obras, o que acaba distanciando o diário do horizonte de expectativas do leitor, acostumado a esses dois aspectos recorrentes do diário. Ainda que haja marcação de tempo no caso de Vinha, nunca é o tempo da escrita, mas o tempo do acontecimento, que raramente parecem coincidir. Quanto à metodologia, a pesquisa partiu da leitura das obras Diário da Queda e Nada a Dizer. Para dar início à análise, foi lido o Pacto Autobiográfico de Rousseau à Internet, de Philippe Lejeune. Nele foi encontrado o principal conceito de diário, utilizado na verificação das semelhanças e diferenças, principalmente no que diz respeito ao conteúdo e à forma, entre o diário e o diário ficcional. Em seguida, foi realizada a leitura do ensaio de Norman Friedman acerca dos tipos de narradores encontrados na ficção.
Já os textos de Manon Auger, Alain Girard e Béatrice Didier, lidos ao longo do percurso da pesquisa, foram essenciais para o aprofundamento da forma e do conteúdo do diário, bem como para compreender sua relevância social, pois sua origem, ou mesmo a necessidade de sua origem, ilustrou os novos interesses de uma sociedade em transformação. Assim, guiada por diversos conceitos de diário e diário ficcional, bem como os papéis de autor, narrador e personagem principal dentro do gênero autobiográfico, esta pesquisa se debruça sobre uma possível leitura de duas recentes obras da literatura brasileira, que transitam entre gêneros sem se acomodar em nenhum. Essa análise demonstra o poder de mimesis do gênero romanesco, especialmente capaz de abrigar os demais gêneros. Gostaria de agradecer o apoio e a oportunidade à Universidade Federal de Ouro Preto, ao CNPq e à minha orientadora Mônica Gama. Muito obrigada.